Queridos alunos, vamos lá, dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos falar um pouquinho agora de progressão de regime, remissão, vamos falar um pouquinho de livramento condicional e depois um breve comentário sobre as causas de extinção da punibilidade, tá bom, turma? Olha só, que interessante. Quando a gente fala de progressão de regime, você sabe que o nosso sistema é o inglês, é o sistema progressivo, que busca, obviamente, trazer o sentenciado, né, de volta para a sociedade, mas de qual forma? Ressocializado. Claro que muitos não acreditam na ressocialização, mas, de fato, essa é uma das finalidades do sistema penal brasileiro. Tá bom, turma? Então você sabe que nós temos de regime o fechado, o semiaberto e o aberto. O RDD, o regime disciplinar diferenciado, ele não é regime de pena. Ele é uma punição para aqueles que estão cumprindo pena e cometem uma falta grave ali, que acaba deturpando a ordem, a disciplina do estabelecimento penal, aqueles que integram organização criminosa, de acordo ali, né, senhores, com a lei de execução penal. Então, quando a gente fala de progressão, nós estamos falando do regime fechado, semiaberto e aberto. Veja, a primeira coisa que você tem que saber é a súmula 491 do STJ, que proíbe a progressão por salto. Então, do fechado, o sentenciado vai para o semiaberto e do semiaberto ele vai para o aberto. Do fechado, ele já vai para o aberto? Negativo, porque o Brasil veda, a súmula 491 do STJ veda a progressão por salto. Regressão por salto pode, professor, tranquilamente. Do aberto, falta ir direto para o fechado? Tranquilamente. O que não pode é progredir por salto. Mas, professor, o Supremo editou a súmula vinculante número 56. Pois é, a súmula vinculante 56, ela não é progressão por salto. A súmula vinculante 56 fala que no caso de falta de vagas, o sentenciado pode aguardar num regime mais brando. Então não é progressão por salto. Ó. O nosso cliente ganha o direito do fechado para o semiaberto. Só que não tem vaga no semiaberto. É justo o juiz já ter determinado a sua ida para o semiaberto e ele continuar no fechado por falta de vagas? Não, o STF fala que nesse caso ele aguarda a vaga no aberto. Surgindo a vaga, ele volta para o semiaberto. Mas tá vendo? Ele não progrediu por salto, tá? Ele só aguardou a vaga em regime mais brando, no meu exemplo, no regime aberto. Tá, professor? Quais são os requisitos para progressão de regime? Existem dois. Nós temos o requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Quem atesta o bom comportamento carcerário é o diretor da penitenciária. E nós temos o requisito objetivo, que nós chamamos de lapso temporal. Lapso temporal é aquele período de pena que o sentenciado precisa cumprir para ter direito à progressão. Veja, se o crime não for hediondo, o período aí do lapso é de 1/6. Se o crime for hediondo, o período será de 2/5. E se o sentenciado for reincidente em crime hediondo, nós teremos aí em 3/5 o lapso temporal. A primeira coisa que você tem que saber, turma, até agosto de 2006, os crimes hediondos tinham uma previsão de regime integralmente fechado. Por força do HC 82959 de São Paulo, o STF declarou que esse artigo da Lei dos Crimes Hediondos era inconstitucional. Então o sentenciado de crime hediondo passou a ter o direito de progredir. Como não existia nenhuma outra fração, a única fração existente era de 1/6, quem cometeu o crime hediondo passou a ganhar direito de progredir em 1/6. A fração de 2/5 e 3/5 é uma criação legislativa posterior. Foi a Lei 11.464, de 29 de março de 2007. Ou seja, a OAB adora essa pergunta. Cuidado, se o crime hediondo foi praticado antes de 29 de março de 2007, a progressão de regime vai ser de 1/6. Onde é que está escrito isso? Está na súmula vinculante número 26 do STF, súmula vinculante número 26 do STF e na súmula 471 do STJ e na súmula 471 do STJ, turma. Então, crime hediondo praticado antes de 29 de março de 2007, progressão de regime em 1/6. Cuidado com o que eu vou falar agora, turma. Ó, 1/6 para crime não hediondo ou crime hediondo praticado antes de 29 de março de 2007. 2/5 se ele é primário em crime hediondo
ou 3/5 se ele é reincidente em crime hediondo. Que tipo de reincidência que é essa? Segundo o STJ, é uma reincidência genérica, ou seja, basta que o crime que gerou a reincidência seja hediondo. Então, o primeiro crime da vida do cidadão foi um furto. O furto é hediondo? Não. Mas se o segundo crime for praticado depois do trânsito em julgado da sentença do furto, dentro do limite de 5 anos da extinção da pena, ele é reincidente. E se esse crime que gerou a reincidência for hediondo, for um estupro, por exemplo, a progressão dele vai ser dada em 3/5, tá bom, turma? Vamos falar agora de livramento condicional. Professor, eu nunca entendi a diferença de livramento condicional para a progressão de regime. Turma, o livramento condicional é a antecipação da liberdade do réu. Quando o cidadão está no fechado e vai para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele ainda está dentro do regime do Estado. Veja, o regime aberto é prisão-albergue. Você não consegue visualizar isso porque a maioria dos municípios, a maioria das cidades não tem prisão-albergue. Então o juiz, quando progride para o regime aberto, decide que o sentenciado fique em prisão-albergue domiciliar. Mas ele está cumprindo ainda a pena, ele está dentro do regime aberto. O livramento condicional, a pessoa ainda está cumprindo pena, mas ela ganha a antecipação da sua liberdade. Tá, veja, mesmo que no município existe casa do albergado, veja, turma, ele vai ficar na sua casa, porque ele ganhou a antecipação da sua liberdade. Então, em tese, na teoria, o livramento condicional é melhor. Na prática, depende do caso concreto, tá bom, turma? O livramento condicional, se ele é melhor para o sentenciado, ele precisa de mais requisitos. Então, o livramento condicional, ele também tem requisito subjetivo e requisito objetivo. Mas olha a diferença, ele tem 5 requisitos subjetivos e 2 objetivos. Então vamos lá. Primeiro requisito subjetivo, turma. Primeiro requisito subjetivo é o bom comportamento carcerário. Segundo subjetivo, o sentenciado tem que estar desenvolvendo bom trabalho dentro da penitenciária, dentro da cadeia. Bom desempenho no trabalho dentro da cadeia. Veja, terceiro, o sentenciado tem que demonstrar que se for colocado em liberdade, ele tem condição de sobreviver mediante trabalho honesto. Quarto, turma, se o crime que o sentenciado está preso teve violência ou grave ameaça contra a pessoa, ele tem que mostrar para o juiz que provavelmente, quando colocado em liberdade, ele não voltará a delinquir. Veja, o juiz pode requerer aqui o exame criminológico, segundo a súmula 439 do STJ, somente por motivo justificado, motivo idôneo. Então nem todo livramento condicional hoje tem necessidade de exame criminológico. Se o juiz for determinar o exame criminológico, decisão devidamente fundamentada. Tá bom, turma? E por último, o sentenciado tem que reparar o dano, salvo a impossibilidade de repará-lo. O livramento condicional ainda exige, turma, 2 outros requisitos, só que agora objetivos. Primeiro, a pena que o sentenciado sofreu tem que ser maior ou igual a 2 anos, pena maior ou igual a 2 anos, e ainda, doutores, lembrem que tem que ter um lapso temporal. O lapso temporal, ele tem que ter um período de cumprimento de pena. Se o crime dele não é hediondo e ele é primário, o lapso dele é 1/3. Se ele é reincidente em crime não hediondo, o lapso temporal é de metade. Se ele praticar crime hediondo ou crime de tráfico de pessoas, crime hediondo ou tráfico de pessoas, aí a fração é de 2/3. Lembre, reincidente específica em crime hediondo ou em crime de tráfico de pessoas. O que é reincidente específico? Os mesmos crimes não têm direito a livramento condicional. Tá? Só para ficar completo aí a aula de vocês, a progressão de regime é o artigo 112 da LEP e o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. O livramento condicional por seu turno é o artigo 83 do Código Penal. Tá bom, turma? Eu gostaria ainda de, nesse bloco, falar sobre remissão. Remissão é um benefício de execução que a cada 3 dias trabalhado ou de estudo, desde que cada dia de estudo tenha no mínimo 4 horas, ou seja, a cada 3 dias trabalhados e 12 horas de estudo, o réu tem direito de ter descontado 1 dia no total da sua pena. Então, a cada 3 dias trabalhado, menos 1 de pena. A cada 3 dias de estudo, 12 horas de estudo, 4 horas por dia, por isso que eu falo 3 dias de estudo, porque são a cada 12 horas de estudo, dividido por 4 horas por dia. Veja, menos 1 dia de pena. Professor, eu posso acumular a remissão pelo estudo e
pelo trabalho? Pode, tranquilamente. Se ele conseguir trabalhar e estudar 6 horas de trabalho por dia no mínimo e 4 horas de estudo por dia no mínimo, a cada 3 dias de trabalho e estudo, 2 dias de pena cumprida. Lembrem que se ele concluir o estudo, ele ganha ainda, turma, um bônus de 1/3 sobre os valores remidos apenas pelo estudo. Lembrem que se ele praticar a falta grave, veja, ele não perde todos os dias remidos, ele perde no máximo 1/3 dos dias remidos. E lembrem, como são pedidos de execução, a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal fala que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, os nossos pedidos devem ser feitos sempre para o juiz da execução criminal. Tá bom, turma? Tá, professor, e as causas de extinção da punibilidade? Elas estão ali no artigo 107 do Código Penal. A segunda fase da OAB, ela cobra muito prescrição e decadência. A decadência eu não vou abordar hoje. Por quê? Porque a partir de amanhã nós vamos começar a assistir aulas de revisão de processo penal. E quando eu ensinar para você a ação penal, fatalmente nós falaremos sobre a decadência. A prescrição, turma, eu tenho 3 vídeos de prescrição gravados, são vídeos já antigos, vídeos que eu fiz para um curso preparatório que na época eu dava aula no interior de São Paulo, hoje eu leciono nesse curso na cidade e no estado como todo de Goiás, tá, turma? Mas precisamente hoje apenas na cidade de Goiânia e de Anápolis. Então veja só, turma, que interessante. Eu vou deixar nesse vídeo os links dessa aula de prescrição. São 3 vídeos de 30 minutos cada. Tem material escrito dentro do meu site, professortiagoperes.com.br. Tem esses vídeos no meu canal do YouTube, então eu peço para quem não assistiu, assista. São matérias importantíssimas, são matérias que vocês precisam saber, a questão da prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. E como os vídeos estão ainda atualizados, embora já tenham sido gravados há alguns anos, como não houve nenhuma mudança legislativa ou jurisprudencial, eu peço para que vocês assistem os vídeos, turma, tá bom? Mesmo porque na semana que vem nós vamos começar a fazer as resoluções de questões e dentro da resolução de questões nós acabaremos revisando muitos temas de extinção da punibilidade, tá bom? Fiquem com Deus, continue estudando e até a próxima aula. Tchau!